Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à lição bíblica da Escola Dominical, das revistas da CPAD, onde nós estamos tratando nesse trimestre de um tema muito interessante que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós estamos na lição de número 3, que é a lição que vai falar sobre o perigo do ensino progressista. Nós já fizemos um vídeo falando sobre a primeira parte, um falando sobre a segunda, e nesse agora a gente vai falar sobre a terceira e última parte, indo para a nossa conclusão da lição. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, dá um pulinho aqui na playlist do canal, EBD na Prática, e dá uma olhada lá nos nos primeiros dois vídeos que a gente fez. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu convido você a se inscrever. É importante que você se inscreva. Aliás, é importante, ou seria importante, que todos os cristãos no Brasil procurassem canais cristãos que pregam a verdade e se inscrevessem, dando like, comentando, para que o algoritmo dessa plataforma aqui do YouTube considere esses canais importantes, porque é assim que o algoritmo funciona. Quanto mais um vídeo tem likes, curtidas e número de inscritos, mais a plataforma entende que aquele canal ali é relevante, que está passando alguma mensagem relevante. Então eu convido você que talvez não pensou nisso ainda, o quanto isso é importante, se você quer ajudar, fazer com que a palavra de Deus seja expandida através dessa plataforma do YouTube e de outras também, você precisa se inteirar um pouco mais, né? Interagir um pouco mais, a palavra certa é essa. Fazendo um comentário, deixando o seu like, enfim, é importante. Então vamos lá para o ponto 3, que vai falar sobre refutando o ensino progressista. O comentarista, ele fez algo que foi interessante demais que eu achei aqui. Ele colocou da seguinte maneira: ele se utilizou nos primeiros tópicos, despertando, chamando a atenção sobre as teorias, né, progressistas, o que eles querem, o objetivo efetivamente deles, e agora no final ele vai dar para nós, a igreja, todo o cristão, na verdade, qual é o nosso posicionamento, o que a gente precisa fazer para não ser envolvidos por esse ensino progressista, mas também o que nós precisamos fazer para que outras pessoas não sejam envolvidas por esse ensino progressista e que as pessoas que nunca ouviram nem a palavra de Deus, nem certamente esse ensino, elas cheguem ao conhecimento da verdade que é a Bíblia, a palavra de Deus, que o ensino progressista quer descaracterizar. Eles querem deturpar. Nós já falamos sobre a deturpação da doutrina do pecado, o espírito da Babilônia que rege todo esse mundo, que é o que está na Bíblia, que diz que o mundo ele jaz no maligno. Então, o comentarista agora ele vai dar esses 3 tópicos para a gente entender de forma mais clara, simples aqui o que é isso. Então diz assim, como que a gente pode refutar, ou seja, combater, enfrentar esse ensino progressista? Como que a gente pode fazer isso? Aí ele colocou, primeiro, reafirmando a autoridade bíblica, reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Lembra que diz assim, que toda a escritura é divinamente inspirada, apropriada para redarguir, exortar, enfim. Nós precisamos defender isso. E como que você defende isso? Primeiro, conhecendo, né? A igreja de Cristo, os cristãos, precisam ter um despertamento real
para a atual condição de conhecer o que a Bíblia ensina efetivamente. Então a gente precisa entender essas coisas. Não é pura e simplesmente, eu vou para a igreja, eu já sou cristão. Não, você precisa conhecer a Escritura para poder defender e reafirmar com ousadia e coragem que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí ele coloca aqui, ele diz assim, citando um pouco da Reforma Protestante, ele falou que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. E ele complementa aqui, desse modo, a autoridade bíblica é ratificada, ou seja, é confirmada, quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Então, o que o comentarista está querendo dizer aqui é que a gente precisa ratificar, confirmar, defender, outra palavra, corroborar, realmente ter coragem para dizer isso aqui é a verdade que eu creio e por isso eu defendo. Porque dessa maneira nós teremos a condição de resistir a essa presunção dessas ideologias. Então, o primeiro ponto é realmente reafirmar a autoridade bíblica. Porque, meu irmão, a realidade é o seguinte: não adianta você falar que crê na Bíblia, que a Bíblia é a sua regra de fé e conduta, se você não tem ousadia para defender isso. Se você não tem fé para realmente confirmar e defender que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro diferente, inspirado, e ela ensina para nós que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aí já é outro ponto. Aí ele coloca o ponto 2 aqui, ensinando as doutrinas bíblicas. Olha um comentário que ele colocou. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Isso a gente está cansado de saber, né? A gente está cansado de saber que é o papel da igreja. A grande comissão foi chamada por Jesus e em vários momentos Jesus deixou claro para os discípulos, ensinando, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele foi ensinando e os outros apóstolos também foram ratificando, confirmando esse ensino. Vocês devem espalhar as boas novas, vocês devem contar a todos, vocês devem dizer a todos a respeito da alegria e esperança que há em vocês. Então, a igreja tem um papel e com a autoridade dada por Deus, através da pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo, para manusear bem a Bíblia Sagrada e arrebatar, as pessoas que estão indo para o fogo eterno, convencendo-as através da palavra de Deus, não através das nossas palavras, porque a Bíblia ensina para nós que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós, como igreja, precisamos fazer a nossa parte, evangelizar o máximo que nós pudermos, aproveitar as oportunidades, por menores que elas sejam. Por quê? Porque o ensino progressista, eles têm uma intenção, irmãos. E a intenção deles é arrebatar outras pessoas para seguirem os seus dogmas, os seus ensinamentos, as suas loucuras. Essa é a realidade. E enquanto a igreja, se nós ficarmos parados, é o que o comentarista colocou aqui, a incumbência é formação e transformação. Essas pessoas só serão alcançadas e transformadas na questão moral e espiritual, caráter, quando elas conhecerem efetivamente a verdade da Escritura Sagrada, o poder da palavra de Deus. E, junto com o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo para transformar essas pessoas. Então, nós temos uma incumbência
de fazer isso. Por quê? Porque aí nós estaremos refutando o ensino progressista. Aí, o ponto 3, o comentarista coloca aqui, ó, que é muito interessante, que ele chama a atenção aqui para isso, ó. Como que a gente pode refutar o ensino progressista? Enfatizando a santificação, que é o contrário do que o ensino progressista quer. O ensino progressista, ele quer relativizar o que é pecado, segundo a Bíblia. O ensino progressista, ele quer alterar a Escritura Sagrada para que a Escritura se adeque às práticas pecaminosas deles. Sabe? Que loucura! Mas é isso que eles querem fazer. E eles têm métodos, estratégias para fazer isso. E como eu disse num outro vídeo, isso não é de agora. Isso está explodindo agora e eu volto a dizer, a primeira vez que eu vejo um trimestre inteiro de uma escola bíblica dominical que vai falar sobre temas assim de forma muito mais aprofundada. Não estou querendo dizer aqui, não me entenda mal, de que em nenhum outro momento a revista falou sobre aborto ou isso ou aquilo. Não, até falou. Mas você pode concordar comigo que falou de uma maneira assim, bem sutil, rápida. Não foi nada mais aprofundado como está sendo agora. Agora, na realidade, os temas estão sendo abordados de forma muito mais aprofundada e específica. Não é aquela coisa só um trechinho, uma frase ou duas que fala sobre o assunto e já pula para outro tópico. Agora não. Agora vamos entrar nos tópicos de forma muito mais profunda, ressaltando cada ponto. Então, enfatizando a santificação, para a gente terminar esse ponto aqui. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Ele baseia esse comentário lá em 1 Pedro 1,16. Desse modo, a santificação, o que é a santificação? É a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Relativizar o pecado é o mesmo que aquela frase que eu já ouvi muito, quem dizia assim, isso não tem nada a ver, isso aí é besteira, não tem necessidade disso. O ensino progressista, que a lição fala especificamente, ele quer relativizar a Bíblia. Ele quer dizer que Deus não é soberano, ele quer dizer que o homem pode se salvar por si só. Ele está completamente indo contra o que a Bíblia fala sobre a santificação. Afinal, a Bíblia, você vai confirmar lá no livro de Hebreus, ela diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia também afirma para nós que o pecado, as práticas pecaminosas, elas afastam o homem de Deus. Diz que é como se fosse um muro que separa o homem de Deus. Não que Deus não ame o homem. Deus ama, independente de quem quer que seja. Porém, o chamado dele é de mudança de rumo, mudança de rota. Se o homem está de um jeito, fazia e acontecia antes de conhecer a Escritura, o chamado de Deus e a orientação é para que ele comece a mudar. Se roubava, não rouba mais. Se matava, não mata mais. Se adulterava, não adultere mais. Esse é um chamado claro e direto que a Bíblia ensina e os cristãos, a igreja como um todo, ela defende isso. E isso, né, quando a gente fala assim, tem gente que acha que os cristãos, eles são santos, eles nunca pecam. Não, mentira isso. Todo homem, mesmo que ele seja um cristão, ele também vai cometer erros, ele também vai tropeçar uma hora ou outra. Ele também vai acontecer isso porque nós falamos na lição 2 sobre a natureza pecaminosa. Porém, aqueles que se dispõem a mudar de atitude, você tem ao seu lado, ao seu favor, né, o auxílio do Espírito Santo e do ensinamento da Bíblia.
E diz ainda em 1 João que se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. Mas no mesmo livro de 1 João também diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, quem reconheceu a Jesus uma vez como único e suficiente Salvador, agora tem um advogado de defesa. E isso mesmo, é dessa forma. Então você pode continuar com o processo de santificação para levar você a cada dia, porque é um processo, como eu falei, a cada dia mais próximo da presença de Deus em obediência à palavra. Então, para a gente terminar, a sinopse do ponto 3 diz assim, ó: refutamos o ensino progressista, reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Porque uma coisa é você ler a Bíblia e outra coisa é você colocar os ensinamentos que estão ali em prática. E em prática, isso sim é que vai fazer diferença. Não é, eu leio a Bíblia. Meu amigo, você lê a Bíblia, mas você não muda de atitude. Você está lendo ela como um livro comum e ela não é um livro comum. Ela não é um livro comum. Tanto é que nós já falamos aqui, durante toda a história da humanidade, impérios, reinos, desde a história antiga, eles tentaram acabar, dar sumiço com a Bíblia e não conseguiram. Eles tentam, de alguma maneira, né, calar a igreja, a perseguição, enfim, a história conta isso. A gente não dá tempo de a gente entrar nesses detalhes, mas a Bíblia permanece, tanto que é o livro mais vendido no mundo. É o livro mais vendido no mundo. Para a gente concluir, diz assim, ó: as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsa, descaracterização da fé. Ou seja, eles querem descaracterizar a fé, desconstruir a fé. Quando você faz uma construção, vamos fazer uma analogia aqui. Quando a gente faz uma construção, a primeira coisa e mais importante que o construtor tem que se preocupar é com a base, é com a fundação da construção. Porque senão ele pode construir um prédio bem bacanão, uma casa bem bonita, mas se ela não tiver uma fundação boa, pode vir a ruir e cair tudo ao chão. Então, a desconstrução da fé que o ensino progressista prega, né, ensina, é que eles querem anular a veracidade da palavra de Deus. Por quê? Porque a fé minha, sua, a fé dos cristãos, ela está baseada nos ensinamentos da Bíblia. Então eles querem ir exatamente aonde está a fundação dessa estrutura, para poder dar uma balançada nessa estrutura. Então diz assim, ó: a heresia progressista critica as escrituras, não seria para menos, promove o enfraquecimento da ortodoxia, do padrão bíblico, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Então, para a gente terminar, a postura da igreja tem que ser firme, dos cristãos. Por quê? Porque o comentarista repetiu aqui o que ele falou no início, sobre o verdadeiro cristianismo. Porque hoje em dia já surgiu, hoje em dia não, né? Já tem um tempo, mas agora está uma coisa assim bem mais descarada. Um cristianismo falso, que quer dar mais valor ao homem, propriamente dito, do que a Deus. Quer valorizar muito mais a criatura do que o Criador. E, tendo em vista isso, encerrando aqui, na próxima lição, a gente vai falar exatamente sobre um tema como esse. É o que a geração de agora, o império, o espírito da Babilônia quer colocar na cabeça das pessoas. É dar mais valor à criatura do que ao Criador, menosprezando abertamente tudo aquilo que se relaciona a Deus, tudo aquilo que pode levar o homem a se aproximar de Deus. Então, eu espero que você tenha entendido. A gente procura ser bem simples aqui e direto, tá? É preciso que você vá à escola bíblica, você tire suas dúvidas a mais com o seu professor da escola,
E não deixe de perguntar, se tem dúvida, pergunte, ainda que não tenha tempo, mas procure se inteirar. Eu indico para você o canal do pastor Egnaldo Hélio, que é um pastor que está estudando especificamente essas áreas, tá? E a gente tem aprendido muito com ele, então é importante que você dê uma chegada lá no canal dele, do pastor Egnaldo, porque você vai aprender bastante ali sobre essas heresias aí que tem a intenção de levar ou transformar a sociedade em um antro de imoralidade em todos os aspectos, relativizando e deturpando a doutrina bíblica do pecado. Que Deus te abençoe abundantemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal. Se gostou dessa palavra, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para a glória de Deus. Então, sendo assim, lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.